Ó, já deu start aqui na gravação de hoje, tá? Probleminha aqui na hora eu entrei na sala errada, mas agora eu tô na sala correta. Deixa eu compartilhar a nossa tela primeiro. Bom, pessoal, essa daqui, lembrando que essa aqui é a última aula dessa UC, tá? Eu tô acompanhando aqui, é, eu tô aguardando aqui eu sei que aí na unidade de vocês, né, libera como é empresarial, né, vocês têm aula presencial nos dias da semana, então a FO ela vem em uma única via, tá? Aí eu coloco todos os 11 momentos presenciais de uma vez, tá? Por isso que às vezes demora aí, tá, pessoal? Só para deixar vocês cientes disso, tá? Mas eu já tô fazendo a correção. Alguns alunos já enviaram, inclusive a atividade 3, né, que a gente hoje fecha a disciplina, né? Portanto, na próxima semana eu já peguei, já fiz, como é o mesmo professor, né? Eu já estou programando logo as duas, os Cs, né? E já vou, na verdade já passei o material, né? Mas é bom sempre a gente conversar com o professor aí, porque essas atividades aí do CEP, elas são um pouco críticas, principalmente essas últimas aí, né? Que aí na próxima aula a gente vai falar de redes de distribuição, né? A função aí do eletricista de redes, né? E do eletrotécnico e do engenheiro nesse papel, e também do eletricista de linha viva, né? De uma forma geral, no caso, a gente vai verificar o de linha viva de distribuição, mas tem o linha viva de distribuição, tem o de transmissão, tá? E o de transmissão, geralmente, ele também trabalha em subestações, tá? O linha viva é o acrônimo para um eletricista que trabalha com a rede energizada, né? Lembra que a NR10 ela preconiza que que toda e qualquer manutenção, construção tem que ser com circuito desenergizado, não é nem desligado, é desenergizado. Porque além de desligado, ele vai estar o quê? Uma medida de proteção, que é o aterramento temporário. Tá? Então, a gente vai ver essas nas duas aulas. Geralmente, essa disciplina é rápida, viu? Da próxima semana. Geralmente dá duas semanas aí, né? De momento EAD, né? Duas aulas de momento EAD, e geralmente às vezes três, né? Eu prefiro que sejam três aí, mas tô fazendo o planejamento ali, eu vou ver quantas aulas que vão dar, e se der menos, né? Se der pouco, eu coloco aula extra, viu? Não fiquem preocupados. Então vamos à análise da atividade 3 para a gente fechar. Lembra que a atividade 2 ela foi em duas etapas, né? A segunda aula a gente analisou a primeira parte, que é a manutenção do transformador, né? Na terceira aula, que foi a da semana passada, a segunda parte da atividade 2, que foi a lavanderia, né? Eu até deixei os prints aqui para vocês lembrar, né? Que são duas solicitações de serviço de manutenção diferentes, tá? E eu deixei um resumo também da atividade um aqui. Beleza. Agora, o da atividade 3, eu tinha que fornecer esse material extra para vocês, que pode ser que vocês não encontrem aí na internet, mas não se preocupa, não. Eu vou mostrar, é facinho. Você dá um Google ali, aí você pede esse plano, né? Esse plano é PMM, é um plano de manutenção, tá? Então vamos lá. Vamos lá na situação de aprendizagem. Vamos pegar a folha de resposta da atividade 3.
Tanto que a 2 eu deixei em duas etapas aqui. Vou colocar aqui a TV3, transportar ela aqui. A SAP é só uma mesmo, tá certo. Vamos lá. Vou abrir a SAP aqui. Então, ó, o Henrique já fez, né? Entrou lá no Hotel Eco Resort, só para a gente setar a mente nossa aqui. Aí lembra que é 15 dias, né, que ele fica de plantão. Então, o Henrique, ó, ele já fez a manutenção lá da subestação do transformador 1. Lembra que são dois, né? O trafo 1 e o trafo 2. E agora ele vai vendo esses problemas aí, ó. Vamos ler o contexto aqui para vocês entenderem aqui, ó. Ajude Henrique na execução dessa nova atividade, tá? Ah, vou ler o contexto aqui, ó. Achei que não tinha um contexto aqui, não. Contexto 2, né? Então, depois que o Henrique fez, né, as duas OS, a de manutenção do tráfego, foi dois serviços, né? Do trafo 1 e da lavanderia, né? Lá, a automatização da bomba de recalque, né? E a ligação dela, né? Porque ela estava no. Porque ela tava, além dela estar com defeito, ela estava em modo manual, né? Então, o Henrique, né? Ele preencheu as ordens de serviço, né? Referente às duas solicitações, ou seja, lá do transformador e da lavanderia, lá do Hotel Eco Resort, né? E ao final dessa atividade, se reuniu com Danilo para juntos tomarem as ações necessárias para a intervenção. Aí por quê? Né, vamos ver. Danilo, após ler as ordens de serviço, elogiou o bom trabalho, né, feito pelo Henrique, né, de investigação, né? Ou seja, ele utilizou o termovisor, utilizou o alicate amperímetro, né? Ele fez tudo que ele aprendeu no eletrotécnico, né? O que a gente aprende aqui, né? Lei das potências, né? Primeira lei de Ohm, segunda lei de Ohm, tudo ele aplicou ali, né? Técnicas de achar falhas ali, né? De dar manutenção, tá? Inspeção visual, né? Basicamente é inspeção visual e inspeção por ensaio, utilizando os equipamentos aí necessários, né? O termovisor, para se visualmente não tem nenhuma fuligem ali, não tem nenhum sinal evidente de que ele está com sobrecarga, né? Ou sobrecorrente. Pessoal, apesar de sobrecarga e sobrecorrente significar quase a mesma coisa, é porque é o seguinte, né? Lembra que potência, né? Eu vou até aproveitar a folha aqui, ó. Lembra lá da fórmula de potência? A potência elétrica a gente não acha multiplicando a tensão do equipamento, se ele é monofásico, se ele é bifásico ou trifásico, né? Multiplicando pela corrente dele, ou seja, a corrente monofásica, a corrente bifásica ou corrente trifásica. Ah, beleza. Aí lembra lá que motor a gente ainda considera o fator de potência, né? O cosseno de φ lá, beleza. Mas genericamente a fórmula da potência é essa daqui. Então, se eu tenho sobrecarga, vocês concordam comigo, né? Se eu estou numa tensão constante, ou seja, estou pressupondo que é um equipamento monofásico, bifásico ou trifásico. Então, vocês concordam comigo que a tensão ela vai ser sempre constante? Ai, professor, mas tem flutuação de tensão. Beleza. Mas assim, em modo normal, vocês concordam comigo que sempre a potência é potência não, desculpa. A tensão ela vai ser constante, né? Você coloca o multímetro lá, né? O multímetro lembra que ele vê a tensão RMS, né? Ele não vê a tensão de pico só com osciloscópio, né?
Então, basicamente, a tensão é constante. Se é monofásico nosso aqui de Goiás, é 220. Se for bifásico, é 380. Se for trifásico, vai dar 660, né? Então, a tensão vai ser constante, independente do tipo de circuito. O que que sobra? Sobra a potência e sobra a corrente. Agora, se a gente isolar as duas aqui, ó, vai acontecer uma coisa interessante, né? A gente isolando as duas aqui, deixando a potência em só um lado, vocês concordam que a potência e a corrente ficou uma dividindo pela outra, beleza? Né? Você concorda isso? Para uma pessoa comum, você olha assim, você não dá nada, né? Mas um matemático, um físico e um eletrotécnico que já tem experiência, um engenheiro eletricista que já tem experiência, isso daqui é ouro. Se eu olho uma fórmula dessa e eu sei que um valor é constante, que é a tensão, seja ela mono, bi ou trifásica, e os outros dois estão dividindo, eu já sei de cara que essas duas variáveis não preciso testar nada. Eu sei que as duas são diretamente proporcional. Entendeu o raciocínio? Como assim, professor? Se eu tenho sobrecarga, é agora que eu vou entrar na explicação. Se eu tenho sobrecarga de um equipamento, você concorda que a potência ela vai aumentar, não vai? Mas se a corrente ela é diretamente proporcional à potência, se eu aumento a potência, ou seja, a sobrecarga, consequentemente a corrente ela aumenta. Por isso que o senhor falou que de certa forma, né, as duas são a mesma coisa. Sobrecarga, né, é potência acima do que o que foi projetado e sobrecorrente, corrente acima do que o que foi projetado. Ah, mas por que, professor? O pessoal aí da elétrica fala de sobrecarga e sobrecorrente como se fosse duas coisas diferentes. Na verdade, eles estão querendo dizer duas coisas diferentes. Quando fala sobrecarga, quer dizer que se eu projetei um circuito para funcionar, por exemplo, um circuito monofásico que tem uma potência de 400 aí, né? Circuito monofásico, vamos pegar aí, né, de 400. A corrente dele não ia dar 400 dividido por 220, né? Concorda comigo, não? 400 dividido 400 watts, né, ou volt-ampere, né, dependendo do tipo de potência, né, por 220 volts, monofásico nosso aqui, ó. Então, ele foi projetado para suportar 1,8 amperes. Aí lembra que tem a NBR 5410, ela recomenda que o disjuntor para esse circuito aqui, eu chutei uma potência baixa aqui, viu? Ela recomenda que essa aqui é a corrente máxima, né? Mas o disjuntor dele e, consequentemente, o condutor, ele vai suportar muito mais. Se esse aqui não é, ele é um circuito de tomada, né? Tomada de uso geral, então a gente já sabe que no mínimo ele tem um condutor de 2,5, né? O de 2,5, se a gente for olhar lá naquelas tabelas lá da NBR 5410, né? Eu vou pegar aqui emprestado uma tabelinha de um fabricante. Vou pegar aqui a tabela. Deixa eu diminuir aqui o zoom. Ó, pegar a tabela 6 aqui, ó, os cabinhos mais baratos do mercado, ó. 2,5, ó, é para circuito monofásico, ó, dois circuitos carregados, ele aguenta 24 amperes, tá? Tô começando a entender, professor. Então, ele aguenta 24 amperes, ou seja, o condutor aguenta 24 e o disjuntor tem que aguentar pelo menos 5 amperes a mais da corrente máxima, ou seja, mais 5 amperes aqui, ó, deveria ser um disjuntor de 6,8. Só que não tem esse de 6,8, né? Aí, geralmente o pessoal, né, vamos ser sinceros, eles colocam disjuntor de 10. Até o Proelétrica, o programa lá, né, o Proelétrica, o Revit elétrico e o Auto Ilumine faz isso. Então ele coloca um disjuntor de 10, né?
e coloca um condutor de 2,5 que suporta 24 amperes. Ou seja, para esse circuito entrar em sobrecarga, você concorda comigo que se ele colocar um disjuntor de 10, a corrente tem que ser acima de 10, né? Beleza, para ele começar a gritar. Aí por isso que lá na NBR 5410 fala, né? Quando tem quedas recorrentes do disjuntor, né? Você não simplesmente troca o disjuntor por um com a amperagem, ou seja, uma corrente maior. Você tem que analisar o circuito. É igual a gente está fazendo aqui. A potência dele é 400, né? Deu uma corrente, e ele é monofásico, deu uma corrente de 1,8. Segundo a NBS 5410, deveria ter um disjuntor de 6,8. Não tem, a gente coloca um de 10, né? Colocou um de 10 e colocou um cabo de 2,5, né? O de 2,5 suporta 24, que é o mais baratinho, o PVC 70, né? Então você concorda que para esse circuito começar a fritar o condutor, ele tem que estar com uma corrente muito acima da carga dele. Ele tem que estar em sobrecarga, né? Então, ele vai estar, vamos supor, com uma corrente de, sei lá, 32. E pasmem, viu? 32, ele vai estar fritando. Aí o que que vai acontecer? O eletricista que não tem um curso de eletricista, o que que vai chegar lá? Ele vai ver aquele disjuntor de 10 e trocar por um disjuntor, sei lá, de 20, de 15, né? Aí ele vai testar para ver se ele vai cair, vai continuar caindo, porque a corrente está a 32, né? Então ele vai pegar, vai ficar testando até chegar num disjuntor de 40, por exemplo. Olha só. Aí ele colocou um disjuntor de 40 e o condutor ele não trocou, porque ele não foi no projeto e olhou para ver quanto que ele suporta. Vocês estão entendendo o raciocínio? Então, sobrecarga é quando eu vou colocando carga, vou colocando equipamentos. Isso é muito comum, viu, em indústrias. Eu vou colocando equipamentos novos e não olho no projeto. O erro nas indústrias, o erro do pessoal de manutenção é não consultar o projeto. Só para vocês terem uma ideia, eu tenho um cliente que o projeto ficava lá no RH, só para vocês terem uma ideia, dentro de um disquete. Não sei nem se vocês aqui têm idade para saber o que que é um disquete, né? Um disquete, e ainda era aquele de 3,5, aquele mais, vamos dizer assim, mais atual, né? Ainda tem, eu já encontrei empresa que tinha um disquete que ele parecia um disco de vinil, assim, e aí o drive dele ainda fechava ainda com aquela, tipo uma manivelinha, assim. Ainda tem disquete que é tamanho de um disco de vinil mesmo, né? Um grandão mesmo. Só para vocês terem uma ideia. Então ele ficava no local não acessível, não estava impresso atrás lá atrás da porta lá do quadro de distribuição. Então vocês estão entendendo? Sobrecarga é simplesmente eu vou colocando mais equipamentos do que o que foi originalmente projetado, ou seja, ele foi projetado para 400 watts, né? Então, o cara chuchou lá 4.000, né? 4.000, né? Vai dar o quê? Ó, 4.000, tô chutando, viu? Valores aqui totalmente de cabeça aqui. 4.000 dividido por 220. Vamos supor que ele colocou 10 vezes mais, ó. 18,18 amperes. Ou seja, ele colocou 10 vezes mais carga do que os 400. Tá entendendo onde eu quero chegar? Então, isso é sobrecarga. Se você lá no seu relatório falar que foi sobrecarga, esse é o motivo. Você projetou, né, o projetista lá, né, projetou para 400, só que foram colocando. Isso eu já vi demais, viu? Ah, não, vou colocar mais equipamento. Aí o eletricista lá na correria, o chefe grita com ele, não, tem que entregar esse trem logo. E aí vai lá, xuxando equipamento, xuxa equipamento, xuxa, xuxa. E quando vê,
dá o Xuxa Hits, né? De tanto equipamento lá. Ou seja, 10 vezes a potência. Isso sim é sobrecorrente, ou é sobrecarga, né? Agora, sobrecorrente, vamos supor que esse mesmo equipamento aqui, esse de 400 aqui, ó, vamos gastar a nossa eletricidade básica que a gente estudou lá, né? Então, um circuito aqui, ó, eu tenho. Vou aproveitar, deixa eu colocar na folha aqui da tarefa, depois eu apago aqui, ó. Esse circuito lá, ele tem a fonte dele, né? A fonte dele é de 220, né? Alternado, lembra lá a eletricidade, ó. A gente coloca uma bolinha, o sinal de alternado. Tem livro que pede para você colocar o mais e o menos aqui, né? Aí você coloca a tensão aqui, ó, 200, já que é monofásico, né? 220 volts. Então esse circuito aqui, ó, ele é protegido, né? Ele é o de 400, né? Ele é protegido por um disjuntor a seco de 10 amperes, né? Foi o que a gente idealizou aqui. E a gente tem para ele aqui, ó. Aí ele vai lá no ponto de força dele, né? Ou seja, lá na fase, né? Fase. Aí aqui geralmente no meio da tomada é o terra, né? E aqui é o neutro. Realmente ele está no mesmo nível aqui, ó, neutro. Aí o neutro vai fechar o circuito aqui, né? Na hora que coloca lá na tomada, né? No ponto, vamos supor que é um ponto de força específico. Eu sei que essa potência é muito baixa, né? Mas ele é um ponto de força específico, ou seja, ele tem só um ponto de força para ele aqui, né? A premissa da tomada ou ponto de força, né? O TUE, né? É ele ter um disjuntor e um ponto apenas para alimentar aquela máquina. Aí o que que o cidadão faz? Ele coloca uma nova máquina lá, ele vai colocando novas máquinas, ou seja, configura sobrecarga. Esse que é o problema da sobrecarga. Professor, como é que é o curto-circuito? Sabe como é que é o curto-circuito? É eu vim aqui, ó, vou até mudar a cor, ó, e jampear esses dois conectores aqui. O que que vai acontecer? Como a resistência, né? A resistência elétrica. Isso aqui é a linguagem lá que a gente aprende lá na engenharia elétrica. Como é a resistência? Aqui, ó. Você pega um clipezinho de papel. Não estou ensinando aqui, não, viu, pessoal? Mas o curto-circuito é isso, é basicamente isso. Em vez de você colocar um equipamento que ele tem um valor de impedância, né? Se for um motor elétrico, ele tem uma impedância, né? Porque ele tem a resistência e tem a bobina, né? Aí ele tem a parte real, parte imaginária, né? Aí ele tem a reatância indutiva, né? Já que é um motor. Então, a resistência dele, ela vai tender ao infinito. Quando a resistência tende ao infinito, ou tende a zero, desculpa, né? Foi errado. Quando a resistência ela tende a zero, uma coisa interessante vai acontecer. A corrente elétrica desse circuito, ela vai tender ao infinito. Como assim, professor? Ela vai ter um valor muito alto. Quanto mais próximo de zero for a resistência ou a impedância, né? No caso aqui eu vou até ou, né? A impedância, lembra lá? A impedância é o Z, né? Que a gente tem a parte real, né? Que é a resistência mais a parte, né? Mais ou menos, né? Aí no caso se for motor, né? É menos a reatância indutiva, né? Então, todo esse valor aqui, ó, se ele também tender a zero, ou seja, eu literalmente não colocar um motor, não colocar equipamento nenhum, ou colocar um jump aqui, essa resistência ou a impedância vai tender a zero. Consequentemente, a corrente vai tender ao infinito. Por quê? Lembra lá da primeira lei de Ohm?
Ela diz que a resistência é igual a tensão dividido pela corrente, tá? Lembra que eu acabei de falar aqui que a tensão ela é constante para o circuito monofásico, né? Ela é CTE, né? Ela é constante para monofásico, bifásico ou trifásico. Então, quando eu tenho uma constante, aí tá vendo que se eu isolar aqui, ó, a resistência e a corrente elétrica vão ficar multiplicando, diferente da potência e da corrente elétrica, tá? Então, elas são inversamente proporcionais. Quando eu aumento a resistência, a corrente abaixa. Quando eu diminuo a resistência, ou seja, diminuir a resistência para próximo de zero, o que que vai acontecer? A corrente, né, ela vai próxima ao infinito, ou seja, um valor muito alto. Por isso que na baixa tensão, né, isso não acontece só na média nem na alta, né? Por isso que na baixa tensão, quando acontece um curto-circuito na rede, né, ou seja, o cabo arrebenta e ele cai ao solo, acontece esse curto-circuito, né? O curto-circuito nada mais é do que a resistência natural do solo da Terra, ela é igual a 0 ohms. Então, se ela é igual a zero, a corrente vai ser muito alta. Por isso que aparece a língua de fogo. Ah, professor. Agora eu entendi, professor. Então, quando o pessoal fala de sobrecorrente, né? Obviamente, a sobrecarga, ela tem uma corrente maior. Só que é uma corrente dentro de níveis aceitáveis. No caso aqui, ó, 10 vezes, né? Dá 18 amperes. Então, aquele barramento, aquele cabo, ele só vai aquecer. Aí você pega o termovisor e chucha lá e coloca lá e você vai ver, né? A cor alaranjada, né? A cor mais próxima lá do vermelho, né? Vamos pegar aquelas imagens que a gente tem aqui. Ó, vou pegar essa mais bonita aqui, ó. Ah, professor, agora que eu tô começando a despertar o sétimo sentido, né? Quem não assistiu o Cavaleiro do Zodíaco não vai entender nada que eu tô falando. Ah, professor, então quer dizer que aí eu pego o termovisor, né? E aí, igual o Henrique fez lá, né? Ele descobriu que lá o transformador, né? Lá nos bornes do transformador, estava aparecendo essa cor aqui alaranjada, né? Esse mais próximo aqui do branco, né? Quer dizer que ele está com sobrecarga, né? Aí sobrecarga, né? Vamos supor que a hipótese fosse sobrecarga, né? Aí ele iria olhar, iria pegar o alicate amperímetro, olhar a corrente que está indo naquele circuito, porque se ele não desarmou, é provável que seja sobrecarga, né? Ou seja, ele foi projetado para 1,8, que eu dei o exemplo aqui, né? 1,8, tem 10 amperes, tem um disjuntor de 10, né? E tem um cabo de 2,5 que suporta 24, né? E na verdade está indo o quê? Está 18, ou seja, ele está em sobrecarga. Essa que é a lógica da sobrecarga. Já o curto-circuito, por que que eu não preciso, por curto-circuito, utilizar o termovisor? Porque o curto-circuito, a corrente, ela vai aumentar de forma exponencial. Ela vai ser muito alta, tanto é que vai apresentar arco elétrico. Por isso que a inspeção visual, né, é o suficiente para quando o problema é curto-circuito, porque tudo vai torrar, né? A proteção dos cabos aqui vai derreter, literalmente, vai virar churrasquinho de fio, né? Ah, professor. E o enrolamento do motor, a resina vai derreter, né? Você vai sentir aquele fedor, né, de fio queimado e de resina, né? Porque é tipo uma resina ali que fica protegendo o enrolamento do motor, protegendo o enrolamento do transformador, tá?
Ah, professor, agora eu tô entendendo essa parada aí, essa bagaça aí. Ah, beleza? Vocês entenderam? Sobrecarga é quando eu tenho potência acima, que também ela vai dar uma corrente alta em relação aos dispositivos que foram projetados, né? O disjuntor aqui de 10, né? E o condutor de 2,5, né? Agora, sobrecorrente quer dizer que deu um curto-circuito aí, né? A sobrecorrente quer dizer que tá tudo torrado, tá fritando lá, né? Aconteceu alguma coisa. Um curto-circuito fase-fase, um curto-circuito fase-terra. São os dois principais curtos que acontecem, né? Ou fase-fase, ou então fase-terra, tá? E geralmente, eu costumo, não sei se muitos profissionais concordam, eu costumo atribuir o fase-fase um curto-circuito é mais forte. Embora a tensão aumente, mas é igual eu falei, curto-circuito é o quê? É a corrente tendendo ao infinito, tá? Então, você ter um curto-circuito entre fase e fase é muito mais grave, porque fase de 220 com 220 vai dar 380. As três fases coladas uma na outra dá 660. Mas não importa, a corrente, do mesmo jeito, ela vai tender ao infinito, entendeu? Do mesmo jeito vai aparecer arco elétrico, né? Ah, entendi, professor. Beleza, agora vamos entender na prática o que que é esse PMM, o que que é esse plano aí. Mas eu precisava a gente fazer essa última, né, essa última lapidação da pedra preciosa aqui, da pedra bruta aqui, né? A gente precisava disso. Ah, não, professor, agora eu tô entendendo o movimento aí. Vou até apagar aqui, ó, que não precisa mais. Esse daqui, ó, eu não vou nem apagar, sabe por quê? Porque eu vou usar aquela análise aqui, beleza. Então, o Henrique preencheu, né, as ordens, ele, né, elogiou, né? Provavelmente ele fez uma análise interessante, né, parecida com essa que a gente acabou de fazer aqui, né? Ele diz que os problemas, Danila, após ler a ordem de serviço, elogiou o bom trabalho de investigação feito por Henrique, né? Informou que os problemas ocorridos, né, o que ele solucionou, né, na subestação e na lavanderia, acontece com frequência. Ó, vamos ver. Então pode ser sobrecarga, pode ser sobrecorrente, né? Geralmente a sobrecarga ela é invisível, ela é igual pressão alta, né? Você acha que você não tem quando de repente você desmaia aí no meio da rua, tá? Agora, ó, aí curto-circuito não, curto-circuito é caixão e vela preta, geralmente, na maioria dos casos aí. Então, ó, a partir do comentário de Danilo, Henrique diz que os problemas ocorridos são consequência da falta de rotina de manutenção, ou seja, esses circuitos estão largados, estão tomados no giraia. Estão lá, estão tudo largado. Então é preciso a gente, igual vocês aprenderam lá em gestão da manutenção, é preciso fazer uma rotina, igual uma rotina de programa de computador, né? Programa de computador, enquanto você liga aquele programa, ele fica analisando as entradas, né, para ele gerar uma saída. Enquanto ele não é desligado ali, né, no pano, né, na camada mais alta ali do sistema operacional, né, é igual aqui, ó. O algoritmo aqui ele está rodando enquanto o do Word, né? O do PDF aqui, né? O navegador que está lendo o PDF, né? Ele está rodando. Enquanto eu estou usando aqui, na hora que eu fecho, ele para né? De rodar esse algoritmo aí, do mesmo jeito. Então, a manutenção boa é aquela manutenção que tem um plano, que tem uma rotina, que ela sempre está acontecendo, né? Vamos dizer assim, o sinônimo de rotina é algo que está sempre ocorrendo. É igual você, a sua rotina é o quê? De manhã fazer o quê? Abrir o olho, aí depois que você abre o olho, você, né, acorda, né? Aí você vai, toma um café,
né? Se você trabalhar de manhã, você já vai, né, toma um banho, toma um café, já vai trabalhar. Às vezes não dá tempo, né, para pegar o eixão, né? Ah, não, eu ando de moto, né? Então dá mais tempo aí para você chegar, né, no trabalho. Então, rotina é isso. Você tem que ver os problemas, para você detectar esse problema recorrente, uma boa rotina, uma boa prática de manutenção, ela é necessária. Então, baseado na opinião de Henrique, né, Danilo concorda, né, e sugere então que ele faça um plano, né? O seu trabalho será recompensado com mais trabalho, né? Graças a Deus, né? Jorge e Mateus, graças a Deus que você foi recompensado com mais trabalho, porque isso mostra que você tem maturidade não só para ser um eletrotécnico, né, um funcionário ali que cumpre metas. Ele já está vendo, o Danilo ele já está de olho, ele é o olheiro lá do Real Madrid, já está de olho em você. E fala, rapaz, esse Henrique aí, ele é o caboclo é tomado no giraia. Caboclo, ele é diferente. Ele não é eletrotécnico preguiçoso, não. Ele é diferente. E daí, aí ele faz o teste. Gente, para e pensa. Sempre, todo qualquer lugar que você tiver, você está trabalhando, você está sendo analisado. É igual um software aqui, ó. O sistema operacional aqui, ó, ele está te analisando. Do mesmo jeito, o Danilo, ele, ó, o cara mal entrou, o cara já está tomado no girai, já está sangue no olho. Ou então faz aí essa rotina de manutenção, né? O preguiçoso falaria o que eu acabei de falar, por isso que eu brinquei, né? O seu bom trabalho vai ser recompensado com mais trabalho. Isso é a mentalidade do preguiçoso. Tô dando uma de Pablo Marçal aqui, mas essa é a verdade, viu? Agora, o cara que trabalha, que ele é sangue no olho, que ele grita chama, igual um professor nosso aqui, ele é diferente. Ele me deu essa tarefa. Então, é a oportunidade de eu fazer esse plano de manutenção. Graças a Deus, a ANEL, ela também é sangue no olho e ela pensou nisso. Então, existe já um documento que é o plano de manutenção, tá? Eu vou apresentar eles para vocês, porque senão não dá para a gente fazer a nossa atividade, sacou? Então, vamos lá. Vamos lá, atividade 3. Vou já pegar a análise nossa aqui e eu vou pegar o plano de manutenção. Vocês vão ver que tudo que está escrito aqui é graças ao plano de manutenção. Então, esse é o famoso plano de manutenção, né? Sancionado aí pela nossa maravilhosa Agência Nacional de Energia Elétrica. E esse plano aqui, ó, depois vocês dão uma lida, né? Ele até que é singelo, né? Só tem 7 páginas aí, ó. Mas olha só o que que ele fala aqui, ó. Manutenção preditiva, ó. Você já prevê. Então, uma rotina de manutenção preditiva engloba, ó, o item A aqui, ó, a linha A, inspeções visuais, né? Que o que está lá, ele aqui não está falando nada, ele não está falando bobeira, ele não está falando besteira. Ele está falando o que está na NBR 5410, né? Inspeções visuais, cheque. Inspeções termográficas nos equipamentos e em suas conexões. Cheque, né? Vamos fazendo um cheque aqui, ó. Verde, né? Para ficar mais bonito. Inspeções visuais, cheque. E não, esse verde está muito apagado aqui, né? Vamos pôr no o famoso azul royal aqui. Então, inspeções visuais, cheque. Inspeções termográficas nos equipamentos e em suas conexões, cheque. Ensaio do óleo isolante e dos equipamentos. Esse aqui, pessoal, a gente vai deixar de fora, por quê, professor? Eu vou pegar lá uma fotinha que eu até mostrei, acho que foi na atividade, da primeira etapa da atividade 1.
Deixa eu só achar aqui. Acho que está dentro da folha da atividade 2. É isso mesmo. Eu vou pegar o frame lá do transformador logo. Ó, já vou pegar o frame aqui do. Esse aqui o transformador não, desculpa. É o é o disjuntor de média tensão, tá? Vamos lá. Lá mais, isso aqui é na frente lá da subestação. Ó, aqui é o transformador. Esse transformador aqui, ele é resfriado a óleo, tá? Ele não é igual àquele a seco, né? Ou seja, resfriado a ar, que ele inclusive nem tem essa carcaça aqui. O a óleo, ele tem essa carcaça porque ele está embebido, ou seja, ele está imerso em óleo, né? Acho que é ascarel que chama, né? Inclusive, ele é até cancerígeno, tem que tomar cuidado. Ele tem núcleos benzênicos, né? Eu não me lembro a formulação, mas eu sei que ele tem núcleos benzênicos aí, ou seja, ele é um hidrocarboneto aí. Ah, beleza. Então, esse ensaio do óleo isolante, ele acontece só para subestação. Ah, mas isso aqui é uma subestação. Calma, você não espera eu molhar o bico, né? Só para subestação de potência, transformadores de potência. Ah, você tá querendo dizer aquele transformador que fica lá, né? Lá na subestação, por exemplo, aqui do setor aeroporto aqui de Goiânia, isso mesmo. Ah, então esse ensaio a óleo, inclusive, ele tem, né? Esse daqui é simples, viu? Ele só resfria por ondas de convecção. Vocês estão vendo essas pás aqui, ó? O óleo que está imerso aqui, por exemplo, o transformador vai aquecendo. O que que vai acontecendo aqui? Deixa eu desenhar aqui, né? Ver se dá para desenhar. Não, não dá. Oh, meu Deus. Mantém, não, não preencane. Rapidão aqui, galera. Pegar o vermelho aqui que ele destaca, né? Então, ó, esse transformador aqui, ele está embebido em óleo. Ah, e daí, professor? E o que? Então, ele vai fazendo a conversão de energia, né? De cada fase, né? 7.965 volts, né? Aqui no primário, né? Onde está H1, H2, H3. E o secundário fica aqui atrás, aqui, ó. O X0, lembra lá? O X0 é o neutro, né? O X1, deixa eu diminuir um pouco essa pena, tá muito grossa, né? Aí aqui é o primário, né? E aqui mais ou menos, deixa eu mudar de cor, né? Aqui é o secundário, né? Que aí você tem o neutro, né? O X0, o X1, o X2 e o X3, né? O X0 é o neutro, X1, X2, X3, cada um tem 220 volts. Ah, beleza. Então ele vai fazendo essa conversão, dependendo da carga, a corrente ela vai sair daqui, né? A corrente de baixa tensão, corrente de alta também, ela vai estar chegando aqui, né? Vai estar convertendo, beleza. Então esse óleo vai estar aquecendo. Aí esse óleo, eu vou aproveitar até o verde aqui, ó. Esse óleo ele vai aquecendo, ó. Ele entra por esses tubos aqui, ó. Tá vendo que tem um tubo? Aí tem essas aletas aqui. Ele entra aqui, ó, ele vai aquecendo. Aí a parte mais aquecida dele, ela vai subindo, né? Passa por essa aleta aqui, ó. E aí, quando ele passa por essa aleta, tem subestação de potência que o pessoal coloca um cooler aqui, ou seja,
um ventilador aqui. Aí esse ventilador ele vai ficar o quê? Resfriando a aleta aqui, né? Aí o óleo gradativamente vai resfriando, e ele vai descendo. Aí ele desce e volta aqui para o fundo do transformador. E aí vai acontecendo essa onda de convecção aí, né? Ele aquece, resfria, vai para a parte de fora aqui, beleza. Em subestação, isso aqui acontece, em subestação de potência, né, acontece a mesma coisa. Só que tem um tamborzão aqui que é chamado de estação de tratamento de óleo. Aí o pessoal, eu sei disso porque também eu já dei treinamento para o engenheiro, para o pessoal lá da engenharia química, né, lá de Furnas, que aí eles eram responsáveis pela análise, né, eles tinham um laboratório lá, né, aí, periodicamente, né, eles pegavam esse óleo e faziam uma análise, acho que era análise cromatográfica, uma coisa assim. Pegava o óleo lá, né, e via a pureza dele. Porque é o seguinte, tem a bobina dele, ela é colada por uma folha de papel dupla ali, de epóxi, né, com a cola. E depois ela vai para um forno, sei lá, 160 graus aí, né? E fica por 2 horas, 8 horas, dependendo e da cura lá. Então ela vai literalmente vai derreter ali e tal, e vai se acomodar. Com o tempo, né, com essa onda de aquecimento e desaquecimento ali do transformador, né, com esse regime, essa cola epóxi aí, essa isolação, ela vai soltando elementos ali, né, no óleo. E aí eles fazem essa análise para ver se o óleo, se ele está sujando muito, quer dizer que aquele núcleo ali está se deteriorando, né, de forma precoce, né? Se tem muita sobrecarga, se acontece muito curto-circuito, ele vai se deteriorando de forma precoce. Entendi, professor. Aí eles olham, fazem a análise desse óleo, aí por isso que tem essa estação de tratamento, porque eles fazem a troca do óleo de resfriamento do transformador de potência. Porque o transformador de potência ele é do tamanho de uma casa, né? Então não dá para você ir na loja mais próxima, lá na Eletroenergia, lá na Transol, ou me ver um transformador de, sei lá, 10 bilhões de megawatts de potência. Não, não é assim. Não é assim, você precisou de um, você vai lá no Atacadão, você vai lá no Sam's Club e compra um. Não é assim. Então você tem que pedir um projeto, tem toda uma série. Então eu preciso de uma medida de segurança. O pessoal lá também tem as peças sobressalentes, né? Inclusive o aterramento, ele tem uma década resistiva. Ele tem um resistor variável ali, né? Ligado em série com a cordoária, né? Com a cordoária e com as hastes de aterramento, porque dependendo aí do período do ano aí, nessa resistência de aterramento, o permanente, ela vai variando. Então, eles já colocam um CLP lá, um computador, ele fica analisando e aí ele fica mudando os tapes da década resistiva, uma caixa grandona assim. E aí o CLP vai mandando comando, ele vai alterando essa resistência até chegar ao ponto em que eu tenho que fazer um tratamento ali na terra, colocar mais hastes, ou então fazer a manutenção dessa cordoária de aterramento, tá? Então, esse terceiro item, o ensaio do óleo isolante, é só para o caso de uma subestação de potência, tá? Então, basicamente, o nosso plano de manutenção aqui, né, ele vai englobar o item A, né, o item de inspeção visual, e o item B, que é a inspeção termográfica, nos equipamentos, nas conexões. Você pode colocar também a aferição da resistência, né, ou da impedância de terra do sistema aí. Você pode, adicionar isso, se for o caso aí, né? Se o hotel Eco Resort, vamos supor que é aqueles hotel que é tipo um prédio, né? Tem, sei lá, não sei quantos andares. Então, provavelmente, ele tem um SPDA, né? Um sistema de proteção, né, contra descargas atmosféricas. Então, é interessante
eu verificar e até ter um laudo lá do engenheiro, né? Um laudo de aterramento, né? Afirmando que a resistência elétrica, né? A média, ele geralmente ele vai aferir em cada ponto a resistência elétrica e vai fazer uma média aritmética ali, né? Igual ali na Ambev. Na Ambev, se não me falha a memória, foram mais de 240 pontos, né, de haste de aterramento. Aí eu peguei, aferi junto com a equipe lá, né, cada um dos 200, foi 240 alguma coisa, né? Aí eu peguei o resultado desses 240, fiz uma média, né? Uma média aritmética. Você pode fazer também uma média ponderada para você ver o desvio padrão, né? O desvio padrão ou para mais ou para menos, né? Do que aquela resistência ela pode chegar ali, né? Quanto mais próxima de zero é o ideal ali para aquela resistência. E daí você verificando, fazendo a aferição com terrômetro, né? E fazendo a média aritmética ali para ver qual que deu a resistência média ali, né? Aí você vai tomar a atitude de, ah, não, vamos dar manutenção nessa. O que que aconteceu, por exemplo, lá na Ambev? A gente descobriu que tinha pontos de descida que estavam arrebentados, lá o cabo estava arrebentado. Então nós fizemos emenda, alguns pontos ali de aterramento, o cabo, a cordoária, né, literalmente a haste, ela estava comida ali, né? Em alguns outros pontos, o pessoal entrou e roubou o condutor. Roubo também acontece, viu? Aí por isso que a resistência estava dando esse valor maluco, né? Então, por vários motivos acontece, viu, pessoal? Entendi, professor. Sair aqui do. Mas como é que eu vou fazer vou montar esse plano de manutenção, né? Baseado no plano mínimo. Ah, ele é chamado de PMM, né? Que é plano mínimo de manutenção, ou seja, o mínimo de manutenção, o mínimo de rotinas que eu tenho que ter lá na empresa para que os equipamentos funcionem, né? De maneira adequada e eu evite esse tanto de manutenção. Uma boa prática de manutenção, pessoal, só para vocês terem uma ideia, o pessoal acha que não tem nem manutenção. Nossa, eu tenho aqui, não tem nada para fazer. Sabe por que que não tem nada para fazer? Porque não tem um plano de manutenção. Então, o que você vai fazer nada mais é do que as rotinas de manutenção para não acontecer esse problema que aconteceu, que o relé térmico acionou, né? Aconteceu a bomba, né? E também é preguiça, viu? É preguiça do eletricista lá, por exemplo, né? Do que estava trabalhando lá, não automatizar. Qual eletricista industrial que não sabe automatizar, né, uma hélice bomba aí? Pelo amor de Deus, Jorge Mateus, né? Então vamos lá, ó. O objetivo do plano mínimo eu compilei aqui, viu? De novo, pessoal, não precisa ficar ipsis literis, né? Igualzinho o que eu escrevi aqui. Eu tirei, vocês vão ver aqui, ó, que eu tirei exatamente, eu fiz um resumo aqui do plano mínimo de manutenção, né? E você pode até colocar, ó, em conformidade, deixa eu ver. Ó, o objetivo de um plano mínimo de manutenção é estabelecer diretrizes, né, e requisitos para manutenção de instalações e equipamentos. Aí, no caso, né, você personaliza, né, do Hotel Eco Resort Amazônia, visando garantir a confiabilidade e a segurança do sistema elétrico. O PMM é um documento que descreve as atividades mínimas de manutenção necessárias, né, para assegurar o funcionamento adequado das instalações elétricas, e a prevenção de falhas, né, é, que possam afetar a qualidade e a continuidade do fornecimento de energia elétrica. Em conformidade, você pode até acrescentar, ó, em conformidade com o PMM, né, elaborado pela ANEEL, né, Agência Nacional de Energia Elétrica.
Então, você não tirou ele da cartola, esse plano. Ah, eu sou um gênio, eu sou o Megamente, né? Eu sou um gênio, e aí eu criei Shazam, esse plano. Não, tudo em eletricidade, em segurança do trabalho é baseado em, né, no caso aqui, a Agência Nacional de Energia Elétrica, né? Elaborado. Então, quer dizer que você está embasado num documento oficial e uma boa prática de manutenção oficial, né? E você pode até colocar, né? Você pode até ser mais chique lá, né? Pro pessoal ver que você está tomado no giraia, né? Que você é um bom eletrotécnico, você é um bom engenheiro eletricista, né? É, você pode até pôr aqui, ó, uma observação, ó. Segue em anexo. Isso aqui é mania de engenheiro de segurança do trabalho, viu, pessoal? Sempre a gente está buscando justificar as coisas, mas é bom, viu? Essa prática aqui é muito boa, ó. Segue em anexo o PMM da ANEEL para conferência das autoridades competentes, né? Por exemplo, o AFT, professor, o que que é isso? É de comer ou passar no cabelo? O AFT é o agente fiscalizador do trabalho. Lembra lá em segurança do trabalho, por que que eu bati na tecla prontuário das instalações elétricas? Eu falei, olha, você futuro eletrotécnico, você futuro engenheiro eletricista, você tem que comer no café da manhã o prontuário das instalações elétricas. Porque uma hora, isso, eu vou usar a linguagem do pessoal jurídico aí, isso vai ser usado contra você no tribunal, né? Porque você tem que basear as coisas, né? Ah, por que que tem que ter capacete de segurança? Tudo está em conformidade com a NR6, que fala sobre equipamento de proteção individual, né? E também, por exemplo, por que que eu tenho que usar a luva de borracha? É em conformidade com a NR10, que trata de segurança em instalações elétricas, entendeu? Tudo tem que ser embasado. Não é do achismo, ah, eu achei, né? Ah, uma luz me iluminou aqui, e aí veio, né, o pirata do Caribe e me falou isso aqui. Não, tem que ser tudo baseado em normas, em regra, em conformidade com a NR10, em conformidade com a NBR, né, 5419, se for aterramento, em conformidade com o documento oficial, né? Segue anexo o PMM da ANEEL, né, para a conferência das autoridades competentes, né, quando da verificação do PIE, melhor, da verificação das conformidades das conformidades do pronto. Aí, como é um termo novo, né? Aí você coloca prontuário das instalações. Segundo a NR10.
Você bota aqui, ó. Aí, o que que você acha que seu chefe vendo ah, você está enfeitando demais, professor. Eu não estou enfeitando, gente. Acorda, acorda para Jesus. Você está fazendo um curso de eletrotécnico. A gente não está aqui, né? Embora eu goste de fazer brincadeira, fazer graça, a gente não está aqui. Aquela história, né? O fulano veio para beber ou veio para conversar, né? A gente não veio aqui para beber, a gente veio aqui para estudar, para entender todos os meandros da eletrotécnica. Então, isso daqui não é frescura, não, viu? O seu colega, alguém falar para você que é frescura, para de conversar com esse cidadão, né? Presta atenção na norma. Seu chefe vê uma coisa dessa, primeiro, ele vai lembrar do prontuário das instalações elétricas e vai falar, quando tiver uma fiscalização, eu às vezes até eu preciso, né? Aí ele vai lembrar que não existe. Eu já vou mandar essa red pill aqui para vocês. Não, a maioria das empresas não está com seu prontuário das instalações elétricas em dia. Quando eu falo que não está em dia, tem empresa aí trabalhando sem projeto elétrico, projeto feito a toque de caixa, sem laudo de aterramento, trabalhando com máquina de corte a plasma, igual aconteceu com um cliente que eu já vi, né? Máquina de corte a plasma que deveria ter um laudo de aterramento falando que ele tem 2,5 ohms e não tem. Eu estou falando a realidade. Eu estou te falando a realidade que eu vejo no mercado. Então, com certeza, esse hotel aí, né? Ele pode ser bem maquiado e tal, mas é provável que ele não tenha o prontuário das instalações elétricas. Aí imagina acontece um acidente, aí o agente fiscalizador do trabalho, ou então até mesmo, né? Acontece um acidente aí que Deus me livre, morre aí ou um funcionário, ou então morre um cliente, né? E aí, esse hotel, ele está de acordo com o prontuário das instalações elétricas? Aí, né, aquele grilinho, cri, cri, cri. Aí ele vai chegar à conclusão que você não sabe nem o que que é isso. Você não sabe se é de comer ou passar no cabelo. Aí vai falar, meu Deus do céu, esse eletrotécnico aqui, esse cara é ruim demais de serviço. Ele deve ter feito lá na universidade, na Unisquina, né? Então, pessoal, você tem que ficar atento. Tudo que você faz aí no seu emprego, aí no seu estágio, tudo é observado. E você tem que começar a se portar como um profissional. Você pode fazer brincadeira, você pode fazer gracinha, mas na hora, vamos trabalhar, vamos ser profissional. Por isso que eu estou batendo nessa tecla. Todo esse texto aqui, pessoal, eu retirei desse plano mínimo de manutenção, né? Deixa eu salvar aqui para a gente não perder aqui, ó. Então, define, aqui, ó. Essas periodicidades aqui tá lá embaixo, ó. Vem aqui, ó. Atividades, ó. Periodicidade, análise de gás dissolvido no óleo isolante. 6 meses. Ensaio físico-químico do óleo. Tá certo que é muita coisa relacionada ao óleo, ó. 12 meses. Manutenção preventiva periódica, né? Uma manutenção geralzona ali, né? A cada 72 meses. Deixa eu ver aqui. Aqui ele fala muito. Ó, aqui, ó, esse SF6 é o hexafluoreto de enxofre, né? Isso daqui fica lá ele fica na tubulação, o barramento lá da subestação, né? Aí é um gás que fica envolto, lacrado. Aí você pensa que é uma tubulação de água, né? Ou de óleo, mas na verdade é esse gás que está evitando que o arco elétrico, né? Evitando que um curto-circuito ocorra, tá? Então tem todas, né, inspeção terrestre, inspeção aérea, por exemplo, linha de transmissão, eu posso colocar drone, eu posso ir de helicóptero, né, ali fazer inspeção com um termovisor ali do lado, ou então eu programo um drone ali para ele ficar fazendo, ele correr literalmente a linha lá. Aí tem um drone, tem um que voa e tem um que ele literalmente ele anda ali na linha de transmissão, tá?
Aqui tá, esse reator aqui ele parece um transformador, mas na verdade é para ele consumir energia reativa do sistema, tá? Aí capacitores, vocês estão vendo aqui, ó, olha só, chave seccionadora, transformador para instrumento, né? TC, TP, né? É para raio. Tá vendo que tem aqui um asterisco, né? Periodicidade da manutenção preventiva periódica do equipamento principal da função de transmissão. Na verdade, aqui, ele deveria ter colocado aqui conforme o plano de manutenção que você vai fazer. Para-raio, por exemplo, né, quando eu falo para-raio, eu estou falando de todo o sistema de proteção contra descarga atmosférica. Eu estou falando do captor, eu estou falando das descidas e eu estou falando do aterramento, que é a haste, né, a cordoalha de aterramento, e o cabo que fica enterrado ali junto com a haste, tá? Então aqui, ó, aí como é um hotel, como não é uma subestação de potência, você vai arbitrar, né, ali para ver. Aí geralmente, por exemplo, tô chutando aqui, né? Por exemplo, motor universal aí, os famosos aí motor de indução, motor que ele é o brushless, né? Que ele tem escova, né? Nós temos o motor unbrushless, né? O sem escova e o com escova. O com escova, ele tem um problema que aquela escova ali, ela desgasta e dependendo do regime de trabalho, você tem que fazer manutenção periódica. Aí isso eu estou chutando, viu? É tudo da minha cabeça aqui. Vamos supor que o motor, né, uma determinada linha de motores ali, né, da linha de produção, ele falha, né? Ele começa a dar sinais de falha, ou seja, desgaste da escova, que esse é um dos problemas, né? Por isso que o Ambrushless ele é mais caro. Como ele não tem escova, né, por eletromagnetismo ali, né, não é um contato direto, ele dura praticamente a vida inteira, né? Você não precisa dar manutenção nesse quesito, né, no quesito de trocar escova. Já o motor brushless, o brush, né, o que tem a escova, você tem que dar manutenção periódica quando a escova desgasta. Por exemplo, máquina de lavar roupa, tanquinho, ah, liquidificador, triturador, todo e qualquer motor pequeno que é vendido como eletrodoméstico, ele é um motor escovado. E é por isso que de vez em quando a sua máquina, né, o seu liquidificador, né, a máquina dá mais problema porque a gente utiliza ela mais, né, a máquina, o tanquinho, né? Então, você tem que trocar a escova dele. Escova, tipo, são incríveis. De uma vez que eu vi uma escova de um tanquinho, ela era tipo R$ 3. R$ 3, professor? Mas o serviço, o cara cobra, sei lá, 600, R$ 200. Aí por que que ele cobra tanto se a escova, ela custa 3, 5 conto? É porque você não está cobrando, não é a escova para o cliente. Você está cobrando o conhecimento que você tem para desmontar ele, um conhecimento que você tem para entender da arquitetura do motor e saber que problema é que é aquele. O cliente comum, a pessoa inadvertida, ela sabe disso? Não sabe, né? Então, por isso que você tem que agregar valor ao seu trabalho, ao seu serviço, ao que você faz. Ah, entendi, professor. Então você tem que arbitrar. E vamos supor que esse motor escovado, ele falha cada 3 meses, certinho. Ou seja, não, vamos colocar menos, 2 meses, né? Então, 2 meses vai dar o quê? Vai dar 8 semanas, né? Então, em 8 semanas e 7 semanas, né? A cada 7 semanas eu vou fazer uma verificação periódica em todos os motores dessa linha que não são motores escovados, né? Para trocar escova. Professor, mas ainda dá para funcionar, ainda tem um beicinho de pulga lá. Gente, vocês sabiam que parar uma linha de produção em pleno funcionamento custa mais do que os R$ 5 da escova de cada motor? Custa muito, rapaz, mas custa muito.
Só para vocês terem uma ideia, por exemplo, ali na Heinz, na, na, na Cargill, se um sachê ali, ó, o motor dá uma falha, né? Aí a esteira ela balança, o sachê ele cai no chão, né? Não tem aquela negócio de regra do 3 segundos, não. Regra do 3 segundos, ainda mais que ele está embalado, né? Ele serve. Vocês acreditam que eles descartam o sachê ali de extrato tomate ou se ele cair da esteira, mesmo que, obviamente, não vai ter um problema de limpeza pública, né, sei lá, eles descartam ele. Então, imagina, uma linha de produção para, o cronograma de produção, ele vai parar também. O caminhão que está lá fora esperando, a logística, ele também vai parar. Ou seja, o caminhoneiro está esperando ali, né, as várias caixas ali de extrato, né, do produto ali que está sendo produzido, ele está esperando, vai sair mais caro para o bolso do empresário aí, né, para o dono ali da Cargill, para o dono da Heinz. Então é melhor você parar, né? Fazer uma parada programada, né? 7 semanas, 1 semana antes dele dar a falha, né? A falha aí do desgaste total do desgaste da escova, né? Você para, vai lá e troca essas escovas, tá? Você pode até dar ideia, olha, se a gente coloca um motor não escovado, a gente não vai precisar fazer essa verificação. A gente pode fazer a verificação de outras coisas, né? A isolação. Vamos supor que esses motores eles ficam ao ar livre, igual numa cliente que eu tenho a Brita Go, né? Eles fazem aquelas Brita, né? Brita número 0, número 1, número 2, né? Então, alguns motores eles ficam a céu aberto, né? Então, você tem que testar a isolação com o megômetro, né? Tem um equipamento que chama megômetro. Você tem que testar a isolação da carcaça com as bobinas, né? As bobinas de fase dele, para ver se elas estão em bom estado, né? E geralmente esse motor é selado, então os elementos de vedação de máquina, você tem que prestar atenção na hora de fazer a desmontagem para dar manutenção e na hora que for montar novamente, né, você tem que deixar ele selado, porque senão vai entrar água e aí ele vai, né, ele vai danificar, né? Então eu coloquei aqui, ó, transformadores, ó, inspeção visual e termográfica trimestral, a cada 3 meses, né? Disjuntores, mensal, chave seccionadora, né? Aquela chave lá da subestação, né? Quinzenal. Eu arbitrei aqui, viu? Sistema de aterramento trimestral, você pode colocar a cada 1 ano também, né? Dá para dá para fazer isso, né? Porque geralmente o bombeiro ele pede o laudo de aterramento e o laudo de aterramento ele vale por 1 ano, viu? Tem bombeiro civil que fala que é 2, fala que é 3, viu? Mas bombeiro civil, bombeiro é engenheiro por acaso? Ele é eletrotécnico por acaso? Não, né? É você que é eletrotécnico, eu que sou engenheiro. Então nós é que sabemos. Então é 1 ano, viu? 1 ano. E quando você for fazer a RT, pelo amor de Deus, escreve lá no final da RT. Essa RT, né, essa anotação de responsabilidade técnica, né, esse registro de responsabilidade técnica, tem a validade de 1 ano a partir da data de emissão dessa RT. Se você não escrever isso, sabe quando que ele vai te chamar para você fazer a próxima inspeção? No dia de São Nunca. Que dia que é o dia de São Nunca? Né? Que dia que é o dia de São Nunca? Que dia que é o dia de São Nunca? Aí, 31, né? É um dia que não existe, né? É um dia que não existe. Obrigado aí, o Atos me ajudou aqui. Então, ele nunca mais vai te chamar, viu? Eu já caí nesse clickbait, né? Aí depois o engenheiro lá do escritório me avisou, né? Ele falou: não, não bota na sua RT, né, o laudo de aterramento, porque senão é perigoso você morrer, né, daqui a 80 anos e ele ainda está usando essa RT para o laudo de aterramento dele, que nem mais vale, tá? Então, dica, né? Dica de especialista aí. Coloca no final da RT o prazo de validade desse laudo de aterramento, pelo amor de Deus.
Olha, bomba d'água, né? No caso, a gente deu manutenção, não foi lá na bomba lá da lavanderia, né? Mensal, né? A verificação do funcionamento, limpeza e vibração, né? Porque ela pode estar com problema de cavitação, né? Que é o desgaste ali da turbina ali, né? O desgaste mecânico, né? Por cavitação. Você pode colocar aqueles sensores lá da Traction, né? Que aí você não precisa, porque tem um equipamento que você vai em loco ali e coloca a sonda em cima do motor. Mas você pode comprar os sensores lá da Traction, né? Utilizar um software, aí esse software vai te mandar em tempo real lá para sua sala de manutenção, né? E ele detecta o ruído da cavitação. Ele já está programado para isso. Ó, boa dica, professor. Deixa eu ver o que mais. Boia, né? Multímetro, inspeção visual semanal para ver, né? Aí, tomadas de 220 volts, né? No caso, se o hotel tiver de 127, você coloca lá, tá? A iluminação mensal barra defeito. Esse mensal barra defeito é aquela história, né? A iluminação, você pode colocar uma luminária de LED aí, ela pode, como se diz, vários anos aí ficar funcionando, né? Então, por isso que eu coloco aqui, ó, mensal ou em motivo do defeito, né? Em motivo da crise, né? Ó, e as máquinas da lavanderia, ainda mais se esses motores dessas máquinas de lavar, eles são escovados, viu? Aí você pode dar a dica lá pro Danilo, né? Ó, vamos colocar, vamos utilizar, vamos trocar o motor dessas máquinas aqui, né? Por motor o unbrushless, né? Sem escova. Painéis de comando, né? Inspeção termográfica. Tá vendo que tudo envolve inspeção termográfica ou verificar com multímetro a tensão para ver se ela condiz com a tensão que está falando ali na tagzinha, né? Lembrando que as tomadas, né? Se é uma indústria, se é um comércio, no caso aí é um hotel, né? As tomadas ela tem que ter aquele selo, você pega aquela impressora fiscal, né? Coloca aquele selo lá, 220, né? A tensão que ele tiver, você tem que colocar o valor, viu? Na de sua casa, geralmente você não faz isso, né? Mas se é indústria, se é estabelecimento comercial, você tem que pôr, viu? É uma dica lá de que a gente falou aonde? Aonde? Lá em segurança, né? Na matéria de segurança, em prontuário das instalações elétricas. Aí, a luminária, coloquei trimestral, quadro de distribuição semestral, né? Você faz inspeção termográfica ali, cada 6 meses, né? E tal. O SPDA, caso tenha, né? Ó, os captores e as hastes de aterramento, a inspeção visual e medição, né? Ó, tudo eu coloquei anual aqui, né? É, e a medição, ó, eu vou até acrescentar aqui, ó, opa, coloquei aqui, mas, ó, via terrômetro. Pai, não está escrevendo? Peraí. Vou dar uma aumentada aqui. Não está escrevendo aqui. Eu teria que aumentar aqui a. Ah, tá aqui. É porque ela tá aparecendo embaixo. Aí vocês, ó, dica aí, ó. Vocês abrem mais a medição via. Medição de resistência, né? Já estava escrito aqui. Via terrômetro, né? Que é o equipamento. Ou você utiliza o terrômetro ou o alicate, né? Terrômetro ou alicate terrômetro. Beleza? Suave na nave? Tranquilo? Aí, condutores, anual. Ó, o DPS é bom ser diário, por quê, pessoal? Quando eu falo diário, porque o DPS geralmente ele tem aquela.
É, deixa eu pegar um projeto aqui, que aí fica mais. Ah, deixa eu ir aqui em projeto predial. Ó, eu acho que tá aqui nesse esquema aqui. Por que que eu falei que o termômetro, né, tem que ser. Termômetro não, desculpa, o DPS, né? É bom ser diário. Ou você pode pôr semanal, tá? Deixa eu ver se tá aqui. O desenho que eu queria mostrar não tá aqui, peraí. Só dar uma procurada aqui rapidão, galera. Ah, achei. É isso que eu queria. Pra gente fechar com chave de ouro aqui. Aqui, ó, é um detalhe da medição geral. Geralmente, a medição geral, você tem o DPS que fica aqui, né, de lado aqui, no geralzão da medição aqui, ó. Aí, ó, essa caixa aqui, né, o geral, quando ele tem o DPS, é por padrão da concessionária você colocar essa janela aqui de inspeção. Aí tem um vidro aqui, ó, e daqui você consegue visualizar o quê? Visualizar o LED, né? Os mais caros, eles têm um LED aqui, ó. Aí por essa janelinha você vê o LED. Aí se tiver vermelho ou se tiver um papelzinho vermelho, quer dizer que ele está fora de operação, ou seja, eu tenho que trocar esse DPS. Ah, aí imagina, eu preciso olhar isso aqui todo dia, né? A não ser que você coloque, faça uma automatização aqui, né? E coloque um sensor para quando ele sair de operação aqui, ele lá no seu painel, lá no computador que você utiliza lá na sala de manutenção, ele falar que o DPS está com falha, né? Mas se você não tiver, é bom você olhar todo dia, viu? Você vai lá no geral, né, lá do Hotel Eco Resort, olha ali, se tiver um LED aceso vermelho ou tiver um papelzinho vermelho, né, com os mais baratos, o da Clamper, né, da Clamper é um papelzinho. Aí se ele tiver verde, beleza, ele tá ok, ou seja, você fez uma inspeção visual, né, e tá tudo ok. Professor, o que que poderia acontecer caso esse DPS tivesse queimado, não tivesse em operação? Sabe o que que acontece? Vem um surto aqui na rede, o que que o DPS faz? Quando ele está verde aqui, né? Ele está em operação. E daí, professor, o que que ele faz? Ele trabalha como se fosse um circuito aberto, né? Aí ele fica monitorando a tensão. Se eu tenho um surto, ou seja, eu tenho uma tensão maior do que a tensão de trabalho, o que que vai acontecer? Ele literalmente vai fechar, né? Como se fosse uma chave fechada, né? Agora, né? Ele vai fechar. Aí o que que vai acontecer? Vai haver um desvio, né? Um desvio. É igual o exemplo que eu dei aqui. Você curto-circuitar uma fase com a Terra, né? Ou uma fase com outra aí, né? Ele vai provocar um curto-circuito, só que um curto-circuito do bem, né? Então, todo o potencial elétrico que ia entrar na rede e queimar os equipamentos, ele vai ser desviado para o DPS. Essa é a função do DPS. Ele monitorar a tensão, na hora que tem uma tensão acima da tensão de trabalho,
Ele fecha o circuito e leva tudo para o barramento de potencialização, que consequentemente está ligado aonde? Na malha de aterramento aqui, ó. Tá na cordoária de terra. Então ele vai proteger. Aí imagina se ele tá vermelho. E se acontece, se é o dia de você ganhar na Mega Sena ao contrário, né? Se acontece isso, aí o que que vai acontecer? Equipamento vai queimar, equipamento é essencial do hotel para trabalhar, equipamento de cliente. Imagina, o cliente bota o iPhone 20, sei lá, nem sei que iPhone que tá agora, põe o iPhone 20 dele lá, que custa 10 bilhões de dólares, coloca lá e ele queimou. Aí o problema foi o quê? A sua rede, você poderia ter resolvido com outro módulo de R$ 100. Entendeu a jogada? Por isso que eu coloquei de propósito essa inspeção do DPS diária, tá? Tranquilo? Então é isso, pessoal. Esse, vocês vão tirar esse texto aqui, ó. Literalmente esse texto, e eu adaptei, obviamente, para um hotel, né? Porque o texto original, ele fala de subestação, na maioria das vezes, né? De subestação de potência, não da subestação, né? De distribuição, igual a subestação para fornecer energia para o hotel Aqua Resort, né? Então, eu retirei todo esse texto, essas recomendações aqui, ó. Só essa última aqui, ó, o item 8, ó, a seguir serão apresentadas as atividades mínimas, né, e periódicas, né, e periodicidades para as manutenções preditivas e preventivas dos equipamentos indicados nos itens subestação, casa de bombas, né, que é o que tem no Hotel Eco Resort, né, painéis de comando, lavanderia industrial, cozinha industrial, quarto dos hóspedes e o SPDA, tá? O 9, ó, coloquei. Lembra que eu mostrei lá no plano mínimo de manutenção aí da ANEL? Lá no iniciozinho dele, ele fala, ó, inspeção visual, inspeção termográfica e ensaio do óleo. Lembra que eu falei como isso daqui não é uma concessionária de energia? Por isso que eu tirei a linha C, ó. Só coloquei a linha A, né, inspeção visual, e a linha B, inspeção termográfica nos equipamentos e em suas conexões. Tranquilo? Então é isso, pessoal. Vocês vão montar baseado, né, no texto original da ANEL, né? E é bom que vocês coloquem aqui, ó, segue em anexo o PMM, né? É porque assim, você vai fazer esse plano mínimo de manutenção e você vai anexar tudo que você considerou em conformidade com o documento oficial da ANEL, né? Então você coloca isso daqui, né? Aí mostra que você é um bom eletrotécnico, mostra que você tem responsabilidade e mostra que você está a um pé da gestão, né? Você trabalhar na gestão. Trabalhar na gestão, em vez de você executar o serviço, é você delegar tarefas. O futuro do profissional, né, quando ele atinge um patamar super saiyajin, é o quê? É ele fazer a gestão, é ele gerir equipes de funcionários, né? Então, se você quiser crescer nessa empresa aí, no Eco Resort, aqui na tarefa, ou na empresa que você está trabalhando aí, comece a pensar como um eletrotécnico, a pensar como um engenheiro eletricista. Para de pensar igual o Zé Pica-Fio, igual o João Preguiça. Para com isso, pelo amor de Deus, viu? Você está prestes a se tornar um profissional, você está prestes a receber a chancela do curso de eletrotécnico. Então, haja de acordo. Combinado? Então é isso, pessoal. Desculpa ter passado um pouco do horário aqui, mas foi necessário aqui. É importante. Pessoal, vocês não têm ideia do quão crítico é esse último módulo, o módulo de sistema elétrico de potência. Porque tem muita coisa e pouco tempo para a gente falar. Então, eu tenho que otimizar e maximizar o que é falado aqui principalmente nesse módulo. Beleza? Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus e até a nossa próxima web aula, tá? Que aí já vai ser a nova OC, manutenção e operação do CEP. Tranquilo?